Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e nós estamos aqui no podcast Nutrição, Exercício e Saúde. Hoje nós estamos no 11º episódio dessa nova série que conta com o apoio da Clínica Move. E eu estou muito feliz em receber aqui a minha colega a doutora Milene Ferreira, que é fisiatra e vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Então, muito obrigada pelo convite, por ter aceito. Eu que agradeço, Paty, um prazer. E eu queria então começar pedindo para você explicar como que foi a sua formação para você chegar na fisiatria, né? Como que foi lá no começo da faculdade até você decidir ser fisiatra. A fisiatria é uma especialidade pouco conhecida, né? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Valença, no interior do Rio de Janeiro, em 1996. Vim para São Paulo para fazer residência de clínica médica. Na Escola Paulista de Medicina. E no primeiro ano de clínica médica, eu me encantei com a fisiatria. Então, foi 1 ano de clínica médica, 2 anos de fisiatria, depois, na sequência, a especialização em geriatria e gerontologia. Na mesma universidade, segui mestrado, doutorado na disciplina de neurologia, com as linhas de pesquisa em AVC. E, por último, do ponto de vista de formação, um MBA em gestão de saúde. Por último, até agora, né? Porque a gente nunca para de estudar, Menina, né? Não fala, nem fala. Eu posso dizer que minhas casas de formação foram a Escola Paulista de Medicina e a ACD, por onde trabalhei 12 anos. E agora, há 15 anos, estou no Einstein, ajudando na gestão dos serviços de reabilitação e medicina esportiva. Então, aí, estamos caminhando, já terminei aí, completei 27 anos de formada, acho que muito grata e feliz aí por Nem eu sabia que você tinha feito tanta coisa assim, Milene. Olha que a gente já se conhece faz um tempo, hein? Que bacana. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o público o que é a fisiatria e como que um médico fisiatra atua, o que você mais vê na sua clínica, para as pessoas entenderem. Legal. Paty, por ser uma especialidade pouco conhecida, né? Muitos perguntam, né? O que é o fisiatra? Sempre que alguém pergunta, eu me lembro de uma paciente minha da ACD, que foi muito curioso. Ela terminou a consulta, né? E falou: agora eu sei o que é um fisiatra. É aquele que responde todas as nossas dúvidas. Adorei. E assim, né? Apesar de obviamente ser um conceito muito ousado, a gente nunca tem resposta para tudo, né? Mas eu acho que eu interpretei essa resposta dela, né, como um médico que foi formado para ter uma escuta empática, para ter um olhar 360 dos indivíduos, né? Então, a avaliação do fisiatra, ela parte de uma avaliação cognitiva, uma avaliação psíquica, né, emocional, avaliação física, clínica e funcional, né? Então, a gente tem no DNA da especialidade, né, a missão de olhar para além da doença, para entender aquele indivíduo no seu contexto, né? E atuando desde da promoção, diagnóstico, prognóstico e tratamento das doenças incapacitantes, das incapacidades e doenças incapacitantes, né? Então, parece que ela permeia assim, muito essa questão do movimento, da capacidade de se locomover. Estou errada? Não. Quando a gente olha para os aspectos físicos, né, sim, é um profissional habilitado, capacitado para avaliar toda a parte biomecânica, né, todas as questões músculo-esqueléticas e as avaliações funcionais. Então, por exemplo, eu falo muito até para os residentes, né, a consulta do fisiatra tem que começar lá na sala de espera. Então, na hora que você chama o seu paciente na sala de espera, você já vê como ele se levanta, como ele caminha até o consultório, como ele faz para sentar, né? Então, começa daí, porque a gente analisa como ele funciona, como que ele se relaciona com o ambiente, né? Que é o que a gente chama de avaliação funcional. E sempre com o objetivo final de trazer qualidade de vida, né? Porque muitas dessas doenças incapacitantes, às vezes não tem cura, né? Mas a gente consegue trazer conforto, qualidade de vida, né? Então, é um pouco de tudo isso. Então, dá um exemplo para o nosso ouvinte. Assim, o que são as doenças incapacitantes que você mais vê, que é mais frequente você ver na sua clínica? Hoje, grande
volume de pessoas que procuram em consultório é por dores crônicas, de um modo geral, né? Dores musculoesqueléticas, na sua maioria. Muitas pessoas procurando auxílio para engajar numa vida saudável. Então, não é incomum, por exemplo, uma pessoa que está querendo fazer exercício, já pratica alguma coisa, mas que se lesiona com frequência, que tem dores com frequência, que não conseguem progredir e não entendem por quê. E muitas vezes, quando você vai analisar, né, essa causa, você se depara com coisas até simples, mas que passaram desapercebidas, como, por exemplo, alterações biomecânicas, a forma com que ela corre, a forma com que ela anda, a forma com que ela executa. Então, por exemplo, um quadro muito comum que é a hipermobilidade articular, né? Que a pessoa que tem como se fosse uma frouxidão ligamentar, as articulações elas vão além do limite daquela amplitude que seria esperada, e por ter essa hipermobilidade, ela executa o exercício de uma forma que pode machucar. Então, não é que ela não possa fazer exercício, mas ela precisa de uma orientação do como fazer, para que ela continue progredindo, né? Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo muito comum também, assimetrias de membros inferiores. Então, às vezes, você tem uma diferencinha de 1 centímetro entre uma perna e outra, e você vai fazer alguma prática de exercício, você começa a ter lombalgia, você começa a ter dores que te atrapalham a progredir. Então, hoje, a grande maioria das pessoas de consultório são em função de dores e essa necessidade de engajar numa atividade mais saudável e não estão conseguindo sozinhas, né? Para além disso, existem as doenças que geram uma complexidade, uma incapacidade maior, como, por exemplo, as doenças neurológicas, né? Então, os AVCs, doença de Parkinson, esclerose múltipla, polineuropatias, né? Entre outras. Então, são doenças incapacitantes de modo geral. E aí, uma coisa que eu estou assim, lembrando aqui do que você falou, essa questão da especialização que você fez no AVC, o AVC pode ser algo que deixa muitas sequelas motoras, neurológicas, e como que o fisiatra pode tratar, por exemplo, esse tipo de sequelas na sua atuação? Felizmente hoje, né, se a pessoa chega rapidamente num hospital e é bem conduzida pós-AVC, ela pode até sair sem sequelas, né? Isso é a boa notícia. Mas, infelizmente, algumas pessoas não têm aí a possibilidade desse tratamento em tempo, né? Ou até pela gravidade da lesão, acabam sim resultando em algumas sequelas, né? Sequelas motoras, sequelas cognitivas, né? Diversas são as sequelas. E como que o fisiatra pode tratar? O fisiatra, ele tem um arsenal terapêutico que vai desde medicações, recursos para tratamento de dor, por exemplo, procedimentos, né? Para tratamento de espasticidade e distonia, que na população de AVC é muito comum. Espasticidade, para quem não sabe, distonia são distúrbios do movimento. Então, o músculo fica mais rígido, fica difícil de você se movimentar. Então, às vezes é necessário, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica para que a pessoa comece a realizar o movimento de uma forma mais adequada, né? Então, a gente tem nas mãos recursos medicamentosos, procedimentos e o conhecimento das terapias multidisciplinares, né? Então, o fisiatra, na sua formação, ele tem o privilégio de aprender com a troca de uma equipe muito grande, né? Com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas. Então, a sua formação depende desta troca, né? Então, ele acaba sendo muito habilitado para conseguir alinhar essa equipe que participa do cuidado desse paciente com AVC, por exemplo, né? Trabalhando em objetivos comuns, alinhando o objetivo não só com a equipe, mas com o paciente, com a família, né? E aí você trabalha, então, em estreita ligação com os TOs e com os físios, para a parte motora, eu diria assim. Para o motor, sim. Pro motor, sim. E das outras partes de cognição, ou mesmo de distúrbio de fala. Fala, linguagem, aí entra o fonoaudiólogo, né? Então, assim, é muito difícil a gente tratar um paciente desse sem ter o apoio de uma equipe. Né? E esse é um papel muito interessante do fisiatra também, não só esse alinhamento, né? Tentando ajustar o entendimento do prognóstico, alinhando as expectativas, mas também nesse planejamento. Hoje,
felizmente, a gente tem uma gama enorme de tratamento, por exemplo, para um paciente como esse. Muitas são as técnicas e possibilidades. E o que a gente vê são os pacientes, muitas vezes, gastando tempo, dinheiro e energia de forma sobrenatural, assim, né? Porque a pessoa, óbvio, quer melhorar, então ela sai fazendo 1 milhão de terapias, 1 milhão de técnicas diferentes, né? E acaba que isso não traz... A quantidade não é igual à qualidade, né? Sim. Então, muitas vezes, o tratamento acaba sendo... trazendo mais prejuízo do que a própria doença. Então, é papel do médico fisiatra tentar hierarquizar, organizar. Por onde vamos começar? Quais as terapias que de fato são relevantes? Como vamos organizar isso dentro de uma rotina? Para que você, de fato, consiga ter resultado de tudo isso, né? Ou seja, você vai orquestrar a equipe ali, né? Porque é necessário, sim, né? É necessário, sim, né? Sim. Tem muita gente trabalhando para um paciente e aí tem que ter realmente o maestro nessa orquestra aí, né? E, assim, a sua área se beneficia dessas, por exemplo... terapias com ondas de choque ou com agulhamento? Sim. Você vê benefícios nos pacientes quando isso é aplicado? Sim, sim. Dentro dos recursos de procedimentos que eu citei, né, além da aplicação de toxina botulínica, vários outros procedimentos podem ser usados, principalmente para dor, né? Então, agulhamento, bloqueios de nervos periféricos, a terapia por ondas de choque, infiltrações. Então, esses procedimentos, eles muitas vezes podem encurtar um processo terapêutico, né? Ajudar a pessoa a progredir na reabilitação física, né? Então, a gente auxilia não só com medicações, mas com esses procedimentos mais específicos. E aí, falando um pouquinho da nossa atuação em comum, assim, o que você teria para falar, grosso modo, da questão nutricional dentro da sua área? Assim, que importância ela tem pro fisiatra? Fundamental, né? A gente trabalha muito com músculo, óbvio, né? E não existe músculo se você não tem um aporte nutricional adequado, né? Isso pegando um pedacinho da importância, né? Do aspecto nutricional. Então, de forma leiga falando, né? Você precisa do substrato, você precisa da energia para você poder acompanhar todo um processo, né? De reabilitação. Ou mesmo quando a gente fala aí dos atletas, das pessoas que estão buscando promoção da saúde, né? É a base, né? Então, o aspecto nutricional, ele precisa acompanhar tudo isso, não tem como. E aí a gente está falando um pouco, falamos recentemente aqui com a neurologista, né, a doutora Luciana Bahia, e mesmo na área dela, que também tem uma certa interface com dor, né, ela vem do grupo de dor lá do HC, a gente vê que a questão do estilo de vida como um todo, e aí a nutrição é um pedacinho do estilo de vida, é importante para você manter o seu corpo em equilíbrio e evitar ou lidar melhor com as doenças que aparecem ao longo da nossa vida, né? Sem dúvida. E então, quando eu falo assim para os pacientes essa questão da alimentação, como eu sempre vim da esportiva e eu tenho esse DNA, né, que eu amo, aliás, muita gente vem com esse objetivo, boa parte, 60% dos meus pacientes vêm com esse objetivo que é estético, mas tudo que a gente faz vai além disso, porque comer bem, ter um bom relacionamento com a comida, né? Então, assim, não ser rígido demais, não ser permissivo demais, viver um pouco a vida, mas com moderação para você ser feliz e não para você se confortar com a comida ou com a bebida. Ter o corpo harmônico, né? Que não precisa ser perfeito, mas um peso legal, você se sentir bem para fazer as coisas que você quer. O que não significa, por exemplo, que a gente tem que buscar o corpo perfeito da blogueira fitness, nem da modelo de revista, né? Porque isso é uma outra situação que muitas vezes se afasta até do que é saudável. E então é isso, quer dizer, quando a gente trabalha direito essa questão nutricional e entende isso como um fator que tem que promover a harmonia da saúde, aí a minha área vai lá tocar a sua. Porque provavelmente eu vou diminuir mal-estar, vou melhorar sono, melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor, né? Porque a dor, se um paciente, me corrija se eu estiver errada, mas a percepção que eu tenho é assim, se o paciente está com uma porcentagem de gordura elevada, um peso maior, a gente percebe que esse paciente ele tem muito mais chance de ter outros problemas, inclusive dores e etc., né? Ou até
assim, outro dia, essa semana mesmo, o paciente me manda um WhatsApp, olha, eu fui jogar um jogo X com tênis Y, em tratamento, né, para perda de peso já há um tempinho. E torci o pé, caí, tô com um RoboFoot aqui e não vou poder treinar. E falo, meu Deus, assim, o exercício é tão importante para mim, agora a gente vai ter que cuidar muito mais da alimentação do que antes, né? E aí entra num ciclo, né? Porque aí ele vai entrar num ciclo de mobilidade por conta desse RoboFoot. Então, sem dúvida, quando eu dei o exemplo, né, de pessoas que nos procuram por motivos que fazem com que elas não progridam, né, na atividade física ou numa vida mais saudável, a obesidade é uma delas, né? Então, às vezes, para a pessoa que está acima do peso, é mais difícil iniciar, né? Se ela não tem um bom acompanhamento multidisciplinar, interdisciplinar, para apoiá-la, né? Porque é aquilo, né, Paty? Assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável. A maioria das pessoas sabe, né? Sim. Você tem que fazer atividade, você tem que ter uma dieta equilibrada, você tem que dormir bem, você tem que ter boas relações sociais, espiritualidade, né? O seu controle relacionado a estresse, né? Então, na teoria, a gente sabe, né? Mas fazer isso acontecer, né? O como, isso é de fato, não é tão fácil. E muitas vezes a gente precisa de uma equipe, né, especializada que vai customizar, entender qual é o meu caminho, né? Porque não existe de fato uma receita de bolo, né? Sim, uma fórmula pronta, né? E aí acho que vai também da sua sensibilidade, né? Você olhar, como você começou falando, né, nesse episódio, né? Que você precisa olhar o paciente como um todo e entender ali a hora que ele se levanta para ir até você, né? O que ele traz, né? A funcionalidade dele, a expressão no rosto, o que ele exala, né? Assim como sentimentos mesmo, né? Isso é muito importante. E aí você trata tudo, né? Acho que é importante que todo profissional da saúde aprenda a ver, grosso modo, assim, o paciente como um todo, né? Eu acho que todo mundo está recebendo esse chamado, né? Ainda mais depois de todos esses anos difíceis que a gente teve, de pandemia de Covid e tudo. A gente está sendo chamado mesmo a ser mais acolhedor, mais humano e um pouco mais subjetivo, não tão duro, para poder perceber as sutilezas das realidades assim das pessoas. Isso é um ponto importante, né, para a gente tratar, né? Acho que foi um legado, né, dessa pandemia. Se teve alguma coisa de bom para a gente tirar disso, foi isso. Acho que a gente está realmente, e isso na prática a gente vê que é fato. As pessoas estão mais preocupadas com a sua própria saúde, né? Sim. Mais voltada para esse autocuidado. E é isso que a gente não pode perder, né? Sim. Esse aprendizado. A gente ficou um pouquinho mais humano, né? Se é que a gente pode dizer isso. E assim, falando especificamente do exercício, assim, como que uma boa condição muscular te ajuda na sua clínica? Quando o paciente melhora a condição muscular dele, o que acontece com ele no seu tratar? Como eu falei no começo, né? Um dos aspectos fundamentais da avaliação e do olhar do fisiatra é na parte funcional, né? E mais do que um músculo forte, bonito, né, com uma boa atrofia, eu quero um músculo funcional, né? E funcionalidade sem músculo não existe, não tem, né? Não tem. Eu, na minha formação, como eu disse, eu também sou geriatra, né? Não existe você envelhecer de forma saudável sem um músculo saudável. O músculo é a nossa reserva, né? Tanto que quando você compara, por exemplo, duas pessoas de mesma idade, né? Uma que tem músculo bom, saudável, e outra que não tem, o desfecho é extremamente diferente, né? Então, a pessoa que envelhece, por exemplo, sem músculo, ela tem maior risco de mortalidade, morbidades, né? Internação. Se tiver uma internação, a chance dela evoluir desfavoravelmente é maior, né? Em comparação com aquela que tem músculo. Sim. Né? E isso é uma informação relativamente nova. E se a gente olhar hoje para as pessoas que têm 70, 75 anos e que estão lidando com determinados problemas de saúde, e pensando em nós que temos essa informação agora, que a gente vem um pouquinho depois,
como a nossa velhice vai ser diferente, né? A gente aqui, daqui a 25 ou 30 anos, sabendo de tudo isso que a gente sabe hoje, tendo à disposição essa ferramenta, Sim. que é o exercício físico, o treinamento, os benefícios do treinamento de força, né? Para tantos cenários, isso é muito animador, porque eu me inspiro muito nos meus pacientes. Acho que você também deve passar por isso. Eu tenho pacientes assim com 65, 70 anos competindo, Sim. treinando e assim, realmente numa condição de saúde, no sentido mais amplo da palavra, belíssima. Né, sabe, com bons relacionamentos, uma boa espiritualidade, uma realização profissional e familiar, o corpo em harmonia com aquilo que ele traz. Então, sabe, tá num peso que é muito bom para a idade dele, tá querendo melhorar, tá empolgado, tá com projetos. Então, essas pessoas brilham. Sim. Essas pessoas, elas brilham, né? E você fala, meu Deus. É claro que isso depende muito do estado mental de cada um, e isso é uma coisa que todo mundo tem que conquistar por si, né? É um trabalho interno que todos nós temos que fazer, esse trabalho mental, mas que reverte no corpo. E então eu tenho pacientes assim que estão lá beirando 70 e fazendo maratona. Não precisa fazer maratona para ser feliz, tá, pessoal? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, fazer uma atividade física que você goste, qualquer que seja ela, que seja passear com o seu cachorro, e uma academiazinha para complementar, enfim, porque o treinamento de força é muito específico, é o que vai fazer você feliz e cumprir com com as recomendações de exercício físico que a gente tem atualmente, que boa parte das pessoas não entende, são relativamente altas, né? Quando a gente fala assim de 150 minutos a 300 minutos de exercício, como eu já pontuei em outros episódios aqui, é mais ou menos 1 hora por dia de treino. E boa parte das pessoas, 80% das pessoas não cumpre com isso. Sim. Então, a gente está lidando com essa questão do sedentarismo e da causa, que é uma das principais causas de morte no mundo hoje em dia, que é algo facilmente tratável, né? Se a gente, o que precisa mudar, e eu acho que o objetivo da gente estar aqui também é conscientizar as pessoas disso, é esse mindset para procurar um estilo de vida saudável, mas não esquecer da alimentação bacana, assim, equilibrada, e do exercício físico que tem que ser regular. Sim. Se não for regular, sim, Milene, não tem muito efeito, sim, né? Sim. Você não tem aqueles pacientes que fazem academia só 2 vezes por semana e para porque fala que não funciona? Tem. E vou te falar, eu ouvindo você falar, né, eu certamente estou entre as pessoas que me inspirei nos meus pacientes, né? Então, até pouco tempo atrás, eu também tinha uma rotina de exercício menor do que eu deveria. Uhum. Mas acho que com esse crescimento, né, das pessoas 60 a mais, chegando com uma vitalidade, uma energia, eu confesso para você que eu me inspirei nos meus pacientes e comecei a mudar a minha rotina de vida, né? Então, com muito mais atividade, olhando mais para as minhas relações sociais, investindo mais nisso, né? Olhando melhor para a minha nutrição, muito inspirada nesses maduros, né? Que estão chegando aí nos consultórios, batendo um bolão, nossa, né? Então, eu falo para eles, olha, eu quero ser como você. E aí, e assim, é legal a gente estar nessa posição, tipo, não é só a gente que dá a informação e blinda. Não. A gente recebe e aprende com todos eles, né? Então, a gente está toda hora mais aprendendo praticamente nesse aspecto do que qualquer outra coisa, né? Isso é muito gratificante dentro das nossas áreas, né? E aí, por fim, eu queria te perguntar, que a gente está chegando quase no fim deste primeiro episódio. Eu queria te perguntar assim, se tem alguma questão nutricional que te salta aos olhos, assim, que você gostaria de enfatizar por exemplo, dentro da fisiatria, é muito importante que as pessoas tomem esse ou aquele suplemento, ou cuidem desse ou daquele aspecto da alimentação, ou da alimentação como um todo. Tem alguma coisa que te chama a atenção, assim, que você gostaria de deixar como mensagem final? Eu acho que, olhando para o aspecto nutricional, né, eu acho que tem talvez os dois extremos, né, que é a sarcopenia, né, que é a perda de força, de massa e força muscular em decorrência do envelhecimento, né, e a obesidade, né. Então, são 2 problemas que a gente tem visto
com certa frequência nos consultórios, e são coisas que, obviamente, como a gente já falou aqui, vão prejudicar a funcionalidade, qualidade de vida, né? Vão prejudicar esse desejo do envelhecimento saudável, né? Então, e como a gente falou, a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, né? Recentemente saiu um estudo mostrando que a gente aumentou em quase 60% infarto em pessoas jovens, né? Enfim, então assim, e quando a gente fala de infarto, a gente está falando o quê? De sedentarismo, de obesidade, né? Diabetes, hipertensão, entre outros. Então, acho que duas coisas. Controle de peso, e como você falou, não é que eu quero ter o corpo perfeito. Controlar peso é diferente disso, né? Controle de peso e o cuidado com a saúde muscular, né? Então, acho que são duas frentes aí relacionadas à nutrição que vale deixar como reforço aqui para as pessoas que querem, né, ter uma vida mais saudável. A importância disso, né? Ai, adorei. Então, olha, a gente está assim, chegando no final desse primeiro episódio, teremos mais um, já estou avisando. E eu queria agradecer muito a sua presença, da Milene Fisiatra, nesse podcast, e a Clínica Move também pelo apoio que ela está nos dando, que está sendo crucial e muito importante. Muito obrigada, então, Milene. Obrigada a você, Paty. Sucesso aí no Obrigada. podcast.